Mostra isso pra aquele imbecil que fala pra você que Bolsonaro e Lula é a mesma porra! Vocês entendem quando eu digo que esse programa aqui mostra algo que vocês não sabiam? E aí agora eu quero muito que algum petista ou algum babaca que esteja nos assistindo agora fale: e o Vorcar? Vocês têm noção do que é isso? Eu precisei relembrar o povo brasileiro dessa canalice que foi enterrada em 2002, mostrando o PT recebendo dinheiro das Farc e mostrar um pouco para os brasileiros o que é as Farc. Eu quero muito que vocês entendam isso aqui, tá? Isso foi um tweet que eu escrevi agora. Eu fiz questão de ligar para os assinantes da Timeline, falando para eles: eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar a live de hoje, tá? Eles podem confirmar para vocês aí. Eu liguei para os assinantes no grupo lá do WhatsApp, feito pelos próprios assinantes, não é um grupo da Timeline, feito pelos próprios assinantes. E eu falei para eles: olha, esse assunto é muito grave, a gente precisa explicar para o povo brasileiro. O ano era 2002. No ano de 2002, o Lula estava em campanha e ele iria vencer as eleições. E aí saiu saíram várias matérias da ABIN. A ABIN que não era do PT, era a ABIN do PSDB, mostrando documentos que comprovavam as Farc querendo colocar 5 milhões de dólares na campanha do Lula. 5 milhões de dólares. Eu vou repetir. As Farc que queria colocar 5 milhões de dólares na campanha do Lula. E aí, nesses 5 milhões de dólares que as Farc queria colocar na campanha do Lula, os nomes envolvidos eram tal de Padre Medina. Vou mostrar para vocês a imagem do tal do Padre Medina e outros terroristas que estavam atuando na campanha do Lula em 2002. 2002, tá? E aí, o que nós vimos? O PT sofreu menos barulho do que a tal da própria direita com relação ao Flávio Bolsonaro. Mas era só uma questão de dinheiro na época? Não. As Farc foram inúmeras vezes desmascarados por matar criancinhas. Sem contar que eles colocavam menores de idade com fuzil e roupa de militar no meio da floresta amazônica para contrabandear cocaína, matar oponentes, fazer atos terroristas para poder transformar a Colômbia no que ela é hoje, a Colômbia do Petro, o cocaineiro. E aí, eu escrevi nesse tweet: por mais que o PT tenha mudado a ABIN em 2005 para desfazer a denúncia de 2002, isso eu vou explicar para vocês, o Partido das Trevas nunca deixou de ser amigo das Farc. Então, por mais que alguém venha dizer assim: não, Alan, mas a própria ABIN, 3 anos depois, vai dizer que não teve financiamento do PT. Mesmo assim, o PT nunca desfez a sua amizade com as Farc. E aí eu escrevi: vocês entenderam a M, que é um isentão sem memória, burro e sem senso das proporções, abrindo a boca para opinar? E eu quero falar esse assunto com vocês, que é de extrema importância. Vamos falar de assuntos sérios, tá? Em 2005, teve muita contradição do PT com relação a esse financiamento das Farc. A denúncia fora feita em 2002 e eu quero mostrar para vocês o quão canalha foi essa resposta do PT. O que aconteceu? Em março de 2005, a revista Veja publica relatórios vazados da Agência Brasileira de Inteligência, uma denúncia que é de 2002, onde as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida como FARC, F-A-R-C, teriam oferecido 5 milhões de dólares para financiar a campanha eleitoral do PT em 2002. E aí, as informações foram frutos
de um infiltrado da própria BIM que esteve em uma chácara que estava ali o padre Medina, o pessoal do PT, onde o pessoal do movimento sindical estava fazendo um churrasco. E aí, um infiltrado da BIM pegou essas informações e fez os memorandos e explicou. Membros de movimentos sindicais e de esquerda organizados em um comitê de apoio às Farc, na chácara Coração Vermelho, nos arredores de Brasília, no dia 13 de abril de 2002. O embaixador do evento era o tal do Padre Olivério Medina, representante das Farc no Brasil, e, segundo o relatório da ABIN, ele estava bastante feliz ao anunciar a doação de 5 milhões de dólares para o PT. Esse agente infiltrado escreveu o primeiro informe no carro, à beira da rodovia, logo após a reunião. Foi nesse encontro fechado que a suposta promessa de 5 milhões para a campanha do Lula foi verbalizada pela primeira vez. E aí, a origem do dinheiro seria das Farc, na verdade a origem é da cocaína, venda de armas, e aí ela passaria por uma lavagem de dinheiro em Trinidad e Tobago. A transferência seriam 3 ordens de pagamentos detectados com apoio da Polícia Federal, totalizando aí 1 milhão de dólares. E aí, o destino final seria, então, 300 empresários no Brasil ligados ao Partido dos Trabalhadores para irrigar os comitês de campanha. O coronel Ferreira, à época, disse: não podemos afirmar que o dinheiro era da guerrilha mesmo. Eram indícios fortes, mas a investigação parou. E aí, como é que as Farc estariam fazendo à época, com relação a essa campanha do Lula em 2002? As Farc, com dinheiro da cocaína e da venda de armas, colocariam o dinheiro em empresários e esses empresários financiariam, então, a campanha do Lula em 2002. Aí começou a guerra das versões para dizer se era verdadeiro isso, o fato ou não. A revelação do caso gerou uma imediata colisão de narrativas, e para entender o encobrimento e as contradições, nós vamos mapear aqui 3 atores centrais dessa crise institucional de 2002 no Brasil. O PT fez uma defesa política, negando os fundos e minimizando a relação com as Farc. A cúpula da ABIN, que fez gestão de crise institucional, desqualificação de documentos e proteção do Lula, no caso aqui do Executivo. E os agentes de inteligência, que fizeram defesa do trabalho técnico, confirmação de rastros e frustração com o arquivamento. Ou seja, eles ficaram bem tristes, porque eles estavam com tudo comprovado. Se essa doação existiu, o que eu não acredito, ela não foi feita ao PT, mas a indivíduos que se dizem ligados ao partido. E se eles forem identificados, serão expulsos, disse Aloysio Mercadante, líder do governo. Se essa doação existiu, eu não acredito. Eles não negaram peremptoriamente. E aí ele disse, se ela existiu, foi feita, não foi para o PT, não. Foi para pessoas que se dizem ligadas ao PT. Aí o deputado Paulo Rocha, do PT, disse à época, os encontros com o padre Medina fazem parte de uma tentativa por parte das Farc de estabelecer uma representação diplomática no Brasil. Encontros podem ter existido, disse o Paulo Rocha, do PT à época. Mas não há nenhuma relação política e financeira. Então, os encontros podem ter acontecido, mas não tem relação política e financeira. A relação do PT com as Farc ocorre desde a década de 90, com a criação do Foro de São Paulo. E eles tentaram isolar o tal do padre Medina, dizendo que ele era alguém que estava buscando diplomacia. As Farc, por acaso, é um país? Ou melhor, eles são um país, porque é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eles são um país? Representam alguma nação? Não. Então vamos à narrativa que foi criada tanto em março quanto abril de 2005.
Em 16 de março, em reunião fechada no Congresso, o GSI, General Jorge Félix, gravem esse nome, e a direção da ABIN confirmam a existência de um documento interno registrando a promessa de doação. Entenda bem, nós temos um general que estava no GSI do Lula em 2005. O Lula estava ali com 3 anos já de presidente. Em 16 de março, ele confirmou a existência de um documento interno. Ele não disse se o documento falava a verdade ou não, mas ele confirmou a existência de um documento interno, coisa que o PT estava dizendo que não existia. Um dia depois, menos de 24 horas, em audiência pública, a cúpula muda o tom. Afirma que os documentos carecem de idoneidade, são inconclusivos e foram sumariamente arquivados. No mês seguinte, a direção da agência altera a versão novamente, declarando que os papéis publicados eram inteiramente forjados e que a BIM tinha sido usada. A BIM foi usada. Isso aqui soa familiar para vocês? Soa familiar? Olha o que aconteceu. O general Félix disse: não há idoneidade, não há confirmação e, portanto, a documentação foi arquivada por não merecer crédito. Então, vocês acham que os generais eles são canalhas só a partir de 2022? Não. Já naquela época, o general Félix estava protegendo o PT e as Farc. Quem é aluno do Olavo, quem acompanhava o True Outspeak do professor Olavo, sabe isso aqui de trás para frente. Eu estou aqui para falar com quem não é aluno do Olavo, eu estou aqui para falar com quem não acompanhou o professor Olavo, eu estou aqui para falar com quem não acompanhava o programa do True Outspeak do professor Olavo. E aí, os documentos eram considerados importantes e marcados como secretos. Mais de 20 relatórios produzidos, 3 memoriais completos, estruturados, e foram todos eles redigidos diretamente no gabinete do diretor de inteligência para evitar vazamentos. A investigação parou quando o PT ganhou as eleições e eu saí da ABIN, disse o coronel Ferreira. Então, só para vocês lembrarem quem é o coronel Ferreira, vou voltar aqui. O coronel Ferreira disse: não podemos afirmar que o dinheiro era da guerrilha mesmo, eram indícios fortes, mas a investigação parou. Então, esse coronel Ferreira, quando o PT ganhou as eleições, as investigações da ABIN pararam e ele decidiu sair da ABIN. Aí começa. Olha como é que tudo foi feito à época. Doação de 5 milhões, o PT nega categoricamente qualquer repasse financeiro. A ABIN afirma que não tinha provas, que os dados eram inconsistentes. E aí, a promessa ouvida e confirmada, $1 milhão foram rastreados via ordem de pagamento. Contradição, tanto da ABIN, da cúpula da ABIN do Lula, quanto do próprio PT. O PT, sobre a veracidade dos documentos, disse que a versão oficial de que não há provas. A ABIN desqualifica como rascunhos sem valor ou forjados. Os documentos eram autênticos, altamente sigilosos, validados por múltiplos relatórios. A natureza do encontro. O PT disse que pode ser que o encontro tenha acontecido. Disse que o encontro era de caráter estritamente político e diplomático. A ABIN disse que o acompanhamento de rotina de estrangeiros era o que fazia com que o Medina estivesse sendo acompanhado, quando, na verdade, tudo foi comprovado depois como uma operação coordenada de financiamento eleitoral paralela. A máscara diplomática versus a realidade operacional. Políticos brasileiros justificaram as reuniões como tentativas de repressão diplomática,
por parte das Farc, acolhendo o padre Olivério Medina como embaixador, inclusive concedendo-lhe status de refugiado do Brasil em 2006. Isso mesmo, meus caros. A mesma galera que me chama de foragido estava ajudando o padre Olivério Medina a fugir da justiça colombiana, enquanto as Farc estavam sendo caçadas como ratos que são, quando a Colômbia ainda respirava. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Primeiro eu quero mostrar essa matéria que foi tirada do ar. Vocês estão vendo aí na tela? Essa matéria é do PSTU. Se tem um partido de esquerda brabo, é o PSTU. Eles não usam nenhuma máscara. Eles fizeram comitês pela libertação de Olivério Medina e fizeram atos. Eu vou ler o texto para vocês. A campanha pela libertação do padre colombiano Francisco Antônio Cadenas Colaços, ou Collaços, conhecido como Padre Olivério Medina, tem crescido em diversas cidades brasileiras. Gente, quem ouviu falar de campanha em favor do Padre Olivério Medina? Depois da formação dos comitês, atos e atividades estão sendo marcados para exigir de Lula que liberte o padre e não o extradite para a Colômbia, onde poderia ser morto pelo governo assassino de Álvaro Uribe, como os 4.000 sindicalistas assassinados entre 82 e 2004. Olivério, ligado às Farc, foi preso pela Polícia Federal no dia 24 de agosto. De que ano? 2005. Mas o governo Lula, até o momento, segue ignorando o fato de Olivério residir no Brasil desde 97 e contar com um visto permanente em nosso país. A possível extradição de Olivério está sendo coordenada por diversas entidades internacionais, como a Associação das Mães da Praça de Maio, da Argentina, que enviou uma carta a Lula, onde avisa que, se você entregar o padre Olivério, se converterá em cúmplice dos paramilitares colombianos que querem assassiná-lo. Aí tá ali os comitês. Dia 11, teve comitê na Cinelândia, no Rio de Janeiro, 11 de outubro. Aí no dia 14 de outubro, teve ato político pela libertação do padre Olivério Medina contra a extradição no auditório do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o APOESP. Depois, no dia 17 de outubro, teve ato político pela libertação e contra a extradição na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Essa matéria ela foi retirada do ar e vocês só estão vendo essa matéria porque ela está no site Wayback Machine, que eu utilizo muito. É onde você pode capturar matérias que são apagadas por sites. Voltemos, então, ao caso das Farc e do PT. Mas quem era exatamente o grupo com o qual se buscava essa diplomacia? Fora da bolha retórica de Brasília, tribunais internacionais documentavam uma realidade de crimes contra a humanidade. Aqui eu quero muito a sua atenção, porque aqui na timeline você acaba aprendendo aquilo que você não vai ver em lugar nenhum no Brasil, infelizmente. Então agora eu quero que você saiba quem é as Farc e por que elas são cruéis. O que nós tivemos então de relatos internacionais? 18.677 jovens e crianças. Esses são os dados oficiais da Justiça Transicional Colombiana. Então o JEP indiciou a antiga cúpula das Farc por políticas sistemáticas de violação de direitos humanos, porque eles recrutaram 18.677 jovens e crianças. Crianças não eram apenas combatentes, eles eram vítimas de um sistema de terror interno, submetidas a conselhos de guerra e punições brutais. Isso foi o que disse o JEP, que é a Jurisdição Especial para a Paz, lá na Colômbia. Execuções internas dessas criancinhas.
É difícil até de ler, cara, essa merda. Bosta, cara. Eu sou jornalista, mas tem coisa que mexe tanto comigo, cara. É difícil, mas eu vou ler aqui para vocês. Crianças que tentavam desertar ou violavam regras eram julgadas em conselhos de guerra. Essa crueldade foi documentada. Comandantes forçavam crianças e soldados a executar seus próprios companheiros. Violação sexual e reprodutiva. Imposição sistemática de violação sexual e realização de abortos forçados em meninas recrutadas. Uso indiscriminado de minas terrestres, antipessoal, para proteger rotas de narcotráfico, mutilando criancinhas. Após acordo de paz, as acusações deixaram de ser especulação e o último secretariado das Farc emitiu confissões formais perante a justiça. Cartas e declarações de comandantes como Rodrigo Landonho, que é o Timochenko, aceitaram oficialmente a culpa coletiva. Homicídios e torturas sistemáticas de crianças. Responsabilidade direta por violação sexual naqueles que eram recrutados, com muitas aspas. Abortos forçados de meninas que eram sexualmente abusadas nas Farc, caralho! Mostra isso pra aquele imbecil que fala pra você que Bolsonaro e Lula é a mesma porra! E continua. O Brasil minimizou isso tudo, dizendo que as Farc eram um grupo político em busca de representação diplomática. As reuniões eram tratadas como encontros sindicais de rotina. E os relatórios de inteligência eram desqualificados e ocultados por conveniência política. E a verdade era o quê? Uma organização narcoterrorista responsável pelo sequestro e recrutamento de mais de 18 mil criancinhas. E os autores confessaram os crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O arquivamento definitivo da relação entre o PT e as Farc, que foram descobertos pela ABIN. O refúgio garantido ao padre Medina. Ele conseguiu refúgio pelo CONARE em 2006, depois de ter sido preso. E a ABIN mudou de rumo e narrativa. A ABIN, sob nova direção, iniciou acordo de cooperação e intercâmbio com Dirección General de Inteligência de Cuba, marcando uma nova era ideológica. Eu vou repetir, tá? Porque isso aqui é fogo de ler, cara. A ABIN fechou acordo de cooperação e intercâmbio com o DGI cubano. E foi assim que eles enterraram o dossiê entre Lula e Farc. Vocês entendem quando eu digo que esse programa aqui mostra algo que vocês não sabiam? E aí agora eu quero muito que algum petista ou algum babaca que esteja nos assistindo agora fale: e o Vorcaro? Vocês têm noção do que é isso?